Olá, estamos aí de volta, né, com a leitura do O Xiste e Suas Relações com o Inconsciente, um texto escrito por Freud em 1905, né, e que está aí fazendo parte da comemoração, né, do lançamento do meu livro, né, que é uma peça de teatro, que chama O Xiste, né, justamente porque é baseado num xiste húngaro, que é recolhido pelo Freud, né, e também faço aqui referência às Cornucópias da Fortuna, uma peça que escrevi que também virou livro, e o romance O Dia em que Conheci Sofia. Quem quiser adquirir esse material, é só fazer contato aí comigo, escrever aí nos comentários e deixo o link também dos lugares que eles estão à venda, beleza? Então vamos para a segunda parte aqui do vídeo sobre o X e suas relações e sua relação com o inconsciente. Abordando, porque o livro do Freud é separado em três partes. Na primeira parte, que é a parte analítica, o Freud faz uma introdução, apresenta as técnicas e retira das técnicas assim algum tipo de unidade possível, que foi o que nós trabalhamos aqui. Além, no primeiro vídeo. Além disso, ele conclui essa parte, né, dizendo os propósitos do xiste. E é a parte que falta para a gente, onde a gente vai começar agora. Né? Então, nós vimos a introdução, que é, né, um certo levantamento que o Freud faz de outros autores a respeito do xiste, o que outros autores pensavam, como tentavam definir a técnica do xiste. O Freud usa da sua metodologia de ir pegando xiste por xiste, de partir do singular ali de cada xiste para tentar pensar algumas técnicas, né? Que poderia ser universal ali no xiste. E, por fim, né, ainda parte, vamos dizer assim, desse primeiro movimento do Freud, ele conclui, então, qual seria o propósito do xiste? Né? A partir do que ele abordou até agora, né, que basicamente os xistes têm técnicas semelhantes, vamos dizer assim, que convergem, que são próximas, né, dos processos inconscientes, que o Freud chama de processos primários, né, uma forma de funcionamento mental ali que ele chama de processo primário, que é de não ter sentido exatamente, né, de ter uma associação um pouco mais livre, embora não seja totalmente aleatória, mas mais livre, se orientar por condensações, né, por deslocamentos, representação figurativa, né, por imagens. Então tem algumas leis do inconsciente, vamos dizer assim, alguns processos do inconsciente que o Freud identifica nessas técnicas do xiste. E é justamente a partir daí que ele retira, então, né, que ele conclui esse primeiro movimento, sondando-se o que poderia ser então o propósito do xiste, o que a mente, né, buscaria quando produz um xiste, né, ou quando ri de um xiste também. Né? Então, e a conclusão que o Freud vai chegar é a seguinte, né, de que assim como os processos mentais do inconsciente, né, por exemplo, o próprio sonho, né, o que o xiste busca é uma espécie de economia psíquica. Né? Ou seja, o inconsciente está sempre buscando uma grande cota de satisfação pulsional com o menor esforço possível. Por isso que no sonho a gente alucina, porque é um esforço muito grande realizar desejos, por exemplo, modificando a realidade. Então, nos sonhos, você economiza, né? É como o exemplo que o Freud muitas vezes dá do bebê, né? Que quando está dormindo fica ali sugando, como se estivesse mamando o seio, como se o seio estivesse ali, ele alucinando o seio, né? Evidentemente é um esforço mínimo para uma satisfação grande. É claro que essa satisfação ela é acompanhada de uma frustração, porque não tem uma satisfação na realidade.
Então, aí você sai do princípio do prazer, sai dos processos primários para o processo secundário e vai lá lidar com a realidade. Mas, em primeira instância, o inconsciente busca uma economia psíquica. Ele busca grande satisfação pulsional com pouco esforço. E o xiste, segundo Freud, nos permite isso. Por que o xiste nos permite isso? Qual que é a ideia do Freud? Né? Por que o xiste nos permite? Porque ele usa técnicas próprias do inconsciente. Né? Porque ele consegue, de alguma maneira, driblar ou fazer assim, descansar, não sei se é a melhor palavra, os nossos processos secundários. Né? Porque nos nossos processos secundários, na nossa vida mais racional, nossa vida consciente, né? Nós buscamos sentidos, nós buscamos organizações ali, né? do que é semelhante com isso, com aquilo, o que não é, o que é diferente disso. A gente segue leis, né? Leis de temporalidade, leis de princípios, né? De causa e efeito. Né? Então a gente segue uma certa lógica racional, um esforço, inclusive para conter as nossas pulsões agressivas, para conter as nossas pulsões sexuais, recalcar algumas coisas. Tem todo um esforço mental que a gente faz, que o xiste é como se ele, por um leve instante, a gente abandonasse esses processos secundários e mergulhasse no processo, vamos dizer assim, primário. Né? O Freud, mais adiante, vai até dizer exatamente isso, só que aí é quando ele está trabalhando o mecanismo do xiste, né? Que o mecanismo do xiste seria sofrer como se fosse uma dragagem, né? Fosse dragado pelo inconsciente, a nossa mente consciente, naquele momento que você está ali conversando alguma coisa, ela fosse dragada para o inconsciente, operasse segundo as leis do inconsciente e depois viesse à tona de novo, com um comentário xistoso. Aí você faz um comentário seguindo leis que não são exatamente as leis do nosso sistema consciente. Né? Mas isso ele vai explicar um pouco mais tarde. Por enquanto, o que é interessante a gente pensar é que o xiste ele produz uma economia psíquica, né? No sentido de que ele nos libera para funcionar de uma maneira como se fosse aí nos sonhos, né? De uma maneira seguindo as leis mais básicas, vamos dizer assim, do inconsciente. E é justamente por isso, por nos abandonar, vamos dizer assim, ao fluxo do inconsciente, nos abandonar no sentido de nos lançar, né, ao fluxo do inconsciente, ao invés do esforço psíquico, né, que viver no mundo racional nos exige. Evidentemente que a gente isso pode não ser totalmente assim perceptível, né, no nosso dia a dia, mas é claro que para funcionar, para nossa mente funcionar aos moldes de uma mente, vamos dizer assim, madura, racional, seguindo princípios de realidade, princípios de causalidade, princípios de temporalidade, isso exige um certo esforço, né, para conter as pulsões agressivas, sexuais. Isso cansa, vamos dizer assim, isso tem um certo esforço. Então, se a nossa mente é liberada desse esforço, ela economiza libido, economiza energia, e isso é liberado no riso. E justamente por liberar essa vigilância, vamos chamar assim, uma certa rigidez mental, né? O xiste permite que algumas verdades venham à tona. Né? Por exemplo, algumas verdades agressivas. Depois o Freud vai trabalhar isso também, xistes que são tendenciosos, xistes que têm um conteúdo erótico, que tem um conteúdo hostil, que questiona uma ética, que questiona uma lógica. Né? Então, tudo isso o Freud começa a abrir aqui, pensando o seguinte, que o propósito do xiste é revelar algo, né? E mais precisamente algo que está inconsciente, algo que está velado, algo que é liberado a partir dos processos psíquicos inconscientes.
né? Então, o que o Freud defende é que o xiste é uma forma da gente contornar um obstáculo recalcador, um obstáculo que contém o nosso fluxo mental ali, de associar coisas absurdas, que provavelmente, né, a gente vê nas crianças, né? Na infância isso é valorizado, isso é um certo jogo de gracejo, de palavras, né? O Freud vai abordar esse tema também daqui a pouco. Então é isso, né? Então a gente tem os propósitos do X a gente poderia reunir nessas três expressões. Primeiro, promover uma economia psíquica, ou seja, liberar a energia que a gente usa para nossa rigidez mental para um certo tipo de funcionamento mais fluido, que condensa, que desloca, que associa coisas dissemelhantes, que provoca certos nonsenses, né, que é exatamente a expressão do inconsciente. Então, o primeiro propósito do xiste é promover uma economia. O segundo propósito, né, uma segunda forma de ler esse propósito é de revelar uma verdade. E um terceiro forma, né, que tudo isso se alinha assim, né? Então ele revela uma verdade, ele anuncia alguma coisa que está velado ali, né? E aí também isso tem um efeito econômico, no sentido de que nós paramos, né? Nós abandonamos o esforço de manter aquilo velado, né? Então tá todo mundo ali naquela cena, né, que coloca os dois quadros, todo mundo, sei lá, pensando que aqueles caras são patifes, mas ninguém pode falar, de repente alguém fala de maneira quase que educada, sutil, né, que pergunta: cadê o Salvador, né? Jesus foi crucificado ao lado de dois ladrões. Vocês são dois ladrões, falta só o Salvador aqui. Quando faz aquilo, brevemente, é como se a gente sentisse liberar, olha, não preciso a energia para conter silenciosa essa verdade. Então isso causaria o riso, né? E também uma outra forma de expressar praticamente a mesma coisa é que o xiste ele tem essa sagacidade de contornar um obstáculo, né, e revelar essa verdade a partir desse contorno lúdico, vamos dizer assim, social, porque causa graça, né, de contornar os obstáculos que velam essa verdade, né? É claro que o próprio Freud ele reconhece, né, que é uma economia, vamos dizer assim, questionável, né? Porque da mesma maneira que tem uma economia que libera alguma coisa e tal, assim, dessa rigidez do nosso modo de funcionar conscientemente, né? É claro que tem um esforço de criar o xiste, a elaboração ali, e às vezes seria muito mais, vamos dizer assim, seria muito mais econômico se dissesse diretamente, né? Chegasse e falasse: vocês são dois ladrões, sem precisar fazer esse subterfúgio assim, né? Só que acontece, e isso de fato causa uma descarga quando isso é direto, mas não dá aquela sensação de ter economizado, né? Porque a coisa vai direta. Agora, quando você consegue falar, vamos dizer assim, a verdade através de uma certa sutileza, você tem essa impressão assim de vitória, de ter contornado um obstáculo. Porque quando você fala diretamente, você não contornou o obstáculo, né? Um pouco, você contornou assim, talvez algo da polidez ali, você falou a verdade, né? Mas quando você fala de forma mais sofisticada, você tem essa sensação de triunfo, né? De ter economizado, de ter conseguido revelar a verdade, de ter contornado um obstáculo grande, né? E isso causa uma satisfação, um certo riso, né, que o Freud vai chamar de uma economia. O Freud até é interessante, ele compara a economia do xiste àquela pessoa, né, que atravessa a cidade inteira e paga caro, inclusive, para isso, para pegar uma promoção no supermercado. Né? Fala: olha, mas se ela comprasse perto de casa, ela economizaria, né? Talvez até mais, porque ela teve que pegar um ônibus, teve que pegar o carro, pagar estacionamento, sei lá, né? Então ela gastou tempo, mas ela não teria a sensação de ter economizado, né?
da Black Friday, né? Às vezes as pessoas brincam, né, que a Black Friday vende as coisas pela metade do dobro, né? Às vezes a pessoa compra mesmo ali, é o mesmo preço, mas tem aquela sensação de ter economizado, aquele triunfo de ter economizado. O xixi é mais ou menos assim. Ou seja, às vezes nem é tão econômico, porque exige uma certa sagacidade, um trabalho mental, mas dá aquele triunfo, aquela sensação de economia, que o Freud descreve da seguinte maneira. Deve haver, portanto, alguma espécie peculiar de abreviação e economia da qual depende a característica essencial do xiste. Até que conheçamos a natureza de tal peculiaridade, nossa descoberta do elemento comum nas técnicas dos xistes aproxima-nos da solução de nosso problema. Tenhamos, pois, a coragem de admitir que a economia feita pela técnica do xiste não nos impressiona sensivelmente. Ela recorda-nos, talvez, o modo pelo qual certas donas de casa economizam, gastando tempo e dinheiro no trajeto a um mercado distante, simplesmente porque lá as verduras devem ser alguns vinténs mais baratas, né? Então, Freud diz, olha, é questionável essa economia, mas dá aquela sensação, né, de triunfo, de ter economizado, de ter revelado uma verdade, de ter contornado um obstáculo, né? Então, através de um trabalho, de uma esperteza, vamos dizer assim, né? E aí o Freud faz uma comparação também, que eu acho que elucida essa questão, né? Principalmente no sentido de revelar uma verdade, que é do xiste com o enigma. É muito interessante essa comparação. Porque para o Freud é o seguinte, enquanto o enigma ele revela uma parte e esconde o essencial, né? Esconde assim, você tem que descobrir, ele oculta, o enigma, ele revela algumas coisas, né? Alguns pedaços daquele mistério, e você tem que descobrir o resto, fica algo velado, não é revelado uma verdade, essa verdade tem que ser buscada. No caso do xiste é o contrário, né? É muito interessante essa fala do Freud. Ele primeiro esconde, né? Então, quando o cara fala, em vez de falar, vocês são dois patifes, ele fala, onde está o Salvador? Né? Nos quadros lá, tem dois quadros, o cara pede o crítico de arte para comparar os dois quadros que pintaram deles, né? Dois patifes, e o crítico pergunta, onde está o Salvador? Se referindo à cena de crucificação de Jesus, né? De início ele esconde. Vocês percebem? A gente fala, onde está o Salvador? Que isso? Que esse cara está falando, né? Mas depois, quando você pensa, ele está se referindo aos dois ladrões que foram crucificados junto de Jesus, né? Aí revela algo. Então o enigma começa revelando e termina escondendo. O xiste começa desconcertando. Vocês lembram da definição do Heimans? Também era mais ou menos assim. Há um desconcerto seguido de esclarecimento, né? Então há primeiro um desconcerto, primeiro uma certa confusão, mas que acaba revelando. Então o enigma primeiro esconde, primeiro revela uma parte e esconde o resto. O xiste não. O xiste primeiro esconde ou desconcerta, vamos dizer assim, mas no final ele revela uma verdade, né? Isso é uma forma interessante da gente pensar aí o xiste também em comparação ao enigma. E aí, ainda sobre o propósito dos xistes, o Freud intui que se ele, vamos dizer assim, se ele revela uma verdade, né, é possível deduzir ou pensar e sugerir assim que o xiste tem uma intenção de ataque, né? Assim, olha, porque ele revela uma verdade, vários xistes que o Freud colocou aqui faz uma espécie de ataque, né? Então o Freud compreende assim de início que poderíamos pensar em xistes que são tendenciosos, que atacam uma pessoa, uma instituição, uma verdade, um dogma, tá? Uma instituição, uma sociedade, alguma coisa, tá? Então seriam xistes tendenciosos e xistes mais abstratos, mais inocentes, né? Por exemplo, que trabalham assim
com uma certa brincadeira com a palavra e tal. No final, o Freud vai acabar considerando, de fato, xiste apenas os xistes tendenciosos e dizer assim, todo xiste, mesmo aquele mais inocente, ele tem ele ataca alguma coisa. Por exemplo, o xiste que brinca apenas com o sentido das palavras, né, ele ataca o sentido. Né? Então ele explora o nonsense, atacando o absurdo, por exemplo, a falta de sentido, é uma forma de atacar o sentido. Então o Freud faz uma avaliação sobre a intenção do xiste. Então o propósito inicial é economizar energia, revelar uma verdade, contornar um obstáculo. Mas o Freud percebe que isso tudo é feito com uma intenção. E essa intenção está presente nos xistes tendenciosos. Então o Freud vai fazer uma análise primeiro dos xistes tendenciosos e depois que ele vai analisando os xistes tendenciosos, ele chega à conclusão seguinte, que olha, os xistes têm sempre sim uma intenção de uma certa satisfação pulsional, inconsciente ali, pode ser de hostilidade ou sexual, né, que contorna esse obstáculo, mas então ele tem uma intencionalidade. Ele não existiria um xiste assim inocente, né, ou totalmente abstrato. Né, o xiste teria uma intenção. Então o Freud começa fazendo essa separação em xistes tendenciosos e inocentes, mas ao analisar inicialmente os xistes tendenciosos, ele vai concluindo que todo xiste teria, então, uma intenção, um certo ataque, um alvo, vamos dizer assim. E aí ele vai separando alguns alvos típicos dos xistes, né? Por exemplo, os xistes obscenos, né? Eles teriam como alvo um ataque, vamos dizer assim, à moralidade, ao pudor, né? Porque a nossa mente tem todo o esforço mental também de afastar questões assim sexuais, né? Assim, cruamente, né? Na vida social, assim, a gente falar das intimidades, daquilo que a nossa sociedade reservou, vamos dizer assim, as quatro paredes, né? E aí, de repente, alguém faz um xiste sexual, né? Um xiste obsceno, né? Pega ali, é muito comum o duplo sentido, né? Alguém faz algum comentário ali assim, de dar alguma coisa, aí as pessoas, né? Ou de comer, né? Eu tinha um amigo na faculdade que ele talvez fosse uma espécie de xiste, né? Ele dizia assim, ele era um cara que gostava muito de fumar maconha e muito ligado à festa e tal. Ele dizia, as 4 melhores coisas no mundo comer e viajar, né? Olha, isso tinha um certo xiste, né? Porque comer tem um duplo sentido aí, né? Comer, de comer comida, mas também no senso comum as pessoas usam a expressão comer no sentido sexual, né? E viajar também, né? De viajar geograficamente, fisicamente, de viajar, né? Fumar, beber alguma coisa e viajar na maionese, as pessoas usam essa expressão, né? Então você percebe, ou seja, aí dá aquele nonsense, as 4 coisas, ele só citou 2, mas está implícito nessas 2. Então tem uma obscenidade que se ele fala diretamente, né, olha, eu acho que as 4 melhores coisas é comer, é transar, é fumar maconha e viajar, tem uma satisfação, claro, em dizer isso, se isso for uma verdade para ele, mas ele não tem aquela sensação de triunfo, de ter atacado o pudor que nos permite, que nos diz, olha, não fala que você gosta de sexo, gosta de fumar, tem um certo pudor para falar desses temas. Então, os xistes obscenos, que é por onde o Freud começa, eles costumam muito jogar com isso, assim, né? Com palavras como comer, com dar, né? As palavras usadas para os órgãos sexuais, né? Como pau, por exemplo, aí, ou vara, né? O cara vai pescar, fala da vara, segurar na vara, aí o outro fala, tá segurando na vara, não sei o quê.
faz um xiste, né? Jogando com o duplo sentido das coisas, por exemplo, mas revelando assim algo da sexualidade que normalmente fica velado. Então esse xiste atacaria o próprio pudor, vamos dizer assim. Esse seria o xiste obsceno. O Freud fala, ó, tem um alvo ali, né? Ou seja, ele ataca um certo obstáculo, né? Que nos exige um esforço mental, que é de reprimir, de calar esse tema, né? Eu acho que junto com o obsceno aqui, né, junto com a questão sexual, nos xistos obscenos, a gente pode incluir também os temas escatológicos, né? Assim, quando fala de algo também que é expulso da nossa linguagem, né? Assim, a gente não pode falar de cocô, xixi, fezes, não sei o quê, né? De alguma maneira, quando você coloca isso, você contorna um obstáculo que é de afastar esses temas, né, da sexualidade, temas escatológicos, da nossa conversa cotidiana. Então, esses seriam os xistes obscenos. O Freud ainda fala dos xistes hostis, né? Ou seja, o xiste que ataca uma pessoa, né? Ou seja, que também, de certa maneira, ataca o pudor, a gentileza, né? E a gente não pode sair agredindo as pessoas, xingando as pessoas, né? Então, mas através do xiste a gente consegue agredir alguém. Então, ele conta a história de um sereníssimo, de um palácio, né? Que sai lá do seu palácio para visitar a população, e está lá no seu cavalo, vendo as pessoas, de repente vê um cara muito parecido com ele próprio. Ele fala, olha, aquele popular ali, né? Aquele plebeu, parece muito comigo, né? Deixa eu ir lá conversar com ele. Olha, você tem as feições parecidas comigo. A sua mãe, por acaso, já esteve no palácio? Né? Querendo indicar que sua mãe esteve no palácio, meu pai, né, teve talvez uma relação com ela e tudo, né? E esse popular, esse plebeu, responde assim, não, minha mãe não, mas meu pai ia muito no palácio. Né? Querendo dizer que, olha, meu pai, né? E aí, claro, dentro de uma sociedade machista, onde tem todo um esforço para negar a sexualidade da mulher, né? Ainda mais da mãe, né? Que a mãe é santa, a mãe não faz sexo, não pensa nisso, tem todo um esforço para isso e de repente o cara revela isso, mas atacando o outro. Então tem uma hostilidade aí. O xiste lá também do Salvador, claro, tem uma hostilidade, ele ataca aquelas duas figuras, né? Existiria ainda os xistes que atacam uma instituição, né? Que atacam, vamos dizer assim, uma organização social, a forma como nossa sociedade se organiza, né? E o Freud chama esses xistes de xistes cínicos, né? Lembrando aí provavelmente os próprios filósofos cínicos, né? Que negavam assim, as estruturas sociais, né? Viviam, vamos dizer assim, livres nas ruas, né? Sem as convenções de roupa, horário e tal. Né? Na Grécia Antiga há um movimento, né? de filósofos que se nomeiam como cínicos, lembrando até aí mesmo a palavra cínico, ela tem uma relação com os cachorros, né, que vivem em liberdade na rua, sem as convenções sociais. Então, os xistes cínicos são aqueles que atacam as convenções, né? O Freud cita de novo, assim, né, que eu quero fazer referência a alguns xistes que o Freud usa no texto, né? Então, o próprio Freud, em um momento do texto, fala, olha, não estou avaliando muito, vamos dizer assim, a virtude do xiste. Né? Estou pegando xistes que eu estou ouvindo no dia a dia. Então, tem xistes que atacam judeus, xistes que atacam, né, as mulheres, né? Então, tem alguns xistes, né, vão ser machistas, preconceituosos, né? Além de outros que não carregam tanto essa marca. Mas um xiste que ataca a instituição, ataca o casamento, é de um homem, né, que diz que o casamento, que uma esposa, desculpa, a esposa é como um guarda-chuva. Uma hora ou outra a gente acaba pegando um táxi. É um xiste machista, mas
que fere, vamos dizer assim, a instituição casamento. Convenção, ou seja, a esposa é como um guarda-chuva. Ou seja, se começa a chover, o guarda-chuva, ok, mas se chover muito, a gente fica muito tempo na chuva, uma hora ou outra a gente abandona o guarda-chuva e pega um transporte, vamos dizer assim, mais público, né? Pago ali, provavelmente referindo a algo da prostituição, né? Não é um xixi, vamos dizer assim, de muito valor, né? Virtuoso não, mas é um dos xixis que está lá presente na obra do Freud. Né? Mas é um xixi que exemplifica esse ataque a uma convenção social. Né? E aí teria várias, a gente poderia atacar religião, né? Sociedade, comportamentos sociais, né? Que a gente faz, cerimônias, né? Teria vários tipos de xixi que seriam assim blasfemos, né? Que seriam críticos a alguma convenção social. E por último, o Freud considera os xistes céticos, que seriam aqueles que atacam uma verdade, que atacam uma certeza. Né? E ele cita um famoso xiste também, ficou muito célebre esse xiste que o Freud conta, que é de dois judeus que estão viajando, e é algo mais ou menos assim, né? Um judeu pergunta para o outro, aonde você vai? E ele fala, vou para Cracóvia. E o outro pensa assim, olha, você está tentando me enganar, porque você está falando que vai para Cracóvia para eu pensar que você está mentindo e que você vai para um outro lugar, né? Mas na verdade você vai para Cracóvia mesmo. Ou seja, não sei se deu para entender assim, né? A lógica, mas é o seguinte: o cara fala que vai para Cracóvia, né? É como se fosse o outro tá perguntando e tentando e esperando dele já uma mentira. Mais ou menos isso, né? Olha, ele vai falar que vai para um lugar, vou para outro. Só que é como se ele percebesse, ó, você é tão sagaz que você adivinhou que eu espero de você uma mentira, e aí me falou a verdade para que eu para que eu pense na mentira. Né? É um pouco semelhante a uma piada que as pessoas contam, né? O cara que chega em casa, por exemplo, e a esposa pergunta, onde é que você estava? E ele fala, eu estava jogando sinuca junto com prostitutas, com isso. Fala, deixa de ser bobo, né? Isso é mentira, né? Como se fosse assim, ele não vai falar a verdade, né? Ele vai mentir. E aí ele vai lá e fala a verdade para ela pensar que é mentira. Só que nessa história, o interlocutor é mais sagaz, né? E pensa assim, você está falando a verdade para eu pensar que é mentira, mas na verdade o que você falou é a verdade. Então é uma confusão, ou seja, isso ataca a própria certeza, as convicções que a gente tem, né? Aquela impressão, aquela intuição ali de o que é a verdade, o que é a mentira. Falar a verdade pode ser uma forma de mentira, falar mentira pode ser uma forma de verdade. Então esse tipo de xixi, ele atacaria então, né, a certeza e a verdade. Mas o mais importante aqui, nesse momento, é o Freud concluir que todo xiste ele tem um alvo, que todo xiste ataca alguma forma, vamos dizer assim, de contenção dessas energias psíquicas, né? De vigilância, de repressão, de resistência, né? Seja do pudor, seja da gentileza, que a gente não pode agredir o outro, né? O X, seja das convenções sociais que também nos amarram ali a certos modos de funcionamento, seja a lógica, a verdade, ao sentido, né? Então, a certeza que a gente tem, né? E nos libera para uma vida mais, vamos dizer assim, em conformidade com os nossos processos primários do inconsciente. Um outro ponto importante aqui, nesse momento, é o ponto em que o Freud aborda uma prática que é chamada de smut. Ele coloca assim, né? É como se fosse um certo tipo de assédio, sabe? De dois homens, normalmente, né? Que fazem alguma piada sexual obscena com uma mulher,
mas não no sentido, em um convite assim, sexual, mas não esperando que ela aceite aquele convite. Como muitos homens fazem, né? Estão lá na rua, aí passa, fala com a mulher, mas ele não está esperando que aquela mulher, ou gostosa, ou não sei o quê, papá, importuna a mulher, não tanto na expectativa de que ela vai virar e falar, olha, então vamos, né? Vamos para o motel e tal. Não, ele sabe que aquela mulher, ele está mais ofendendo do que atraindo, mas ele faz isso para um outro. Né? Seria um tipo de xiste obsceno, seria próximo ao xiste, o smooth não seria um xiste, seria um tipo de assédio, mas que o Freud fala assim, tem uma estrutura assim também, perto do xiste obsceno, né? Que importuna ali aquela mulher, mas o alvo não é ela. O alvo é um terceiro que ri, normalmente um outro homem, né? Que ri daquele assédio. Né? E aí o que o Freud pensa com isso? Olha, essa estrutura que aparece no smooth, ela também parece estar presente no xiste. Quando o Freud vai abordar os processos sociais do xiste, ele vai justamente dizer, o xiste é um processo social que inclui essas três pessoas, né? Um alvo, e aí por isso que é importante nesse momento, o xiste tendencioso, ele tem um alvo, um autor do xiste, que seria a primeira pessoa, o alvo seria a segunda pessoa, né? Que aí pode ser a lógica, pode ser as convenções sociais, pode ser uma pessoa mesmo, pode ser uma mulher, no caso, né? De alguns xistes machistas, agressivos, assim, e teria uma terceira pessoa, que seria tipo o público, né? Para quem aquela pessoa faz o xiste ali, que seria a pessoa que mais ri, né? Porque o alvo, a gente pensa que vai rir, né? Mesmo que seja uma pessoa, mas nem sempre é uma pessoa também. Pode ser uma verdade, pode ser uma instituição, pode ser uma convenção social. Né? O quem faz o xiste é até mais interessante que ele não ria. O xiste tem mais efeito. Né? Se ele fala aquilo de forma mais séria, por exemplo, cadê o Salvador? Né? Se ele fala rindo, perde um pouco. Assim, né? E ele ri menos porque ele também tem um esforço de fazer aquele xiste. Então ele gasta um pouco de energia. Agora, o outro que só vê levantada a verdade, que só vê a verdade sendo desvelada, né, e o obstáculo sendo contornado, ele libera uma energia, essa energia, essa economia, ela se converte em riso. Né? Mas isso vai estar mais na hora que o Freud explica os processos sociais do xiste. Por enquanto, ele só trabalha com essa ideia de que o xiste ele é tendencioso, ele tem uma intenção, assim, um certo ataque, ou uma verdade, ou um pudor, uma convenção social, uma pessoa, uma certeza, né? Enfim. Né? E aí o smooth, não sei exatamente com qual palavra a gente poderia designar esse tipo de fenômeno, né, na língua portuguesa, no Brasil. Me vem na cabeça esse assédio, né, que as mulheres sofrem. E aí mais ou menos isso, né? 2 homens e tal, e um homem assediando, não tanto na expectativa de ter uma gratificação sexual, mas no sentido de fazer o outro rir. E aí faz essa estrutura típica que o Freud diz, ó, a estrutura do smooth, ela também está no xiste, que é de ter uma pessoa, um autor do xiste, um alvo e um terceiro que ri. Né? Isso já começa a aparecer aqui, né, nesse capítulo sobre os propósitos do xiste, que fecha a primeira parte, né, do livro, mas mais adiante o Freud retoma esse tema, vai ser importante a gente pensar as 3 pessoas do xiste. Ok? E aí o Freud, então, parte para o segundo momento, né, para a segunda parte, que ele chama de parte sintética. Né? Tem a parte analítica, e onde a gente vai analisar os xistes, vai pegando xiste por xiste, pensa o processo, né, o propósito do xiste, que já caminha para uma certa síntese ali, mas ele considera ainda isso parte desse momento de análise, né? E aí, então, ele vai sintetizar isso numa teoria, né, que é a teoria sobre o mecanismo do xiste, né, de como ele funciona mentalmente, e mais do que isso, a psicogênese. Isso é muito interessante, né? Porque o Freud vai pensar assim, o seguinte, como que é a gênese, como que a criança não nasce fazendo xiste, né? Então, em que momento
que essa capacidade, esse funcionamento do xiste, ele começa a operar, né? Então, qual que é a gênese psíquica, né? E o Freud vai atrás disso. Qual que é a teoria, então, né? Ele já havia falado dos propósitos. O propósito é revelar uma verdade, contornar um obstáculo, né? E principalmente promover uma economia psíquica. E justamente a partir dessa economia psíquica é que o Freud vai atrás assim, de como que isso funciona mentalmente em torno das palavras. Né? Porque o X é um certo jogo de palavras, é um dito, né? Uma palavra espirituosa que aparece ali. Então, como que lá na infância esse tipo de economia aparece? E a hipótese do Freud é que ela não pode aparecer antes de uma divisão mais rígida entre processos primários e processos secundários. Né? Então, só no momento assim, de um certo funcionamento psíquico, né, mais próximo do sistema consciente, é que o xiste passa a ser possível, ou seja, só depois que tem um obstáculo ao funcionamento livre do inconsciente. Então, no início da vida mental e no início da infância, quando a criança está aprendendo a falar, esses obstáculos não são ainda muito rígidos a ponto do xiste ter que contornar. Então, a fala da criança é mais livre. E daí ela já retira um prazer nesse livre fluxo com as palavras, nesse livre uso, nesse jogo de palavras, esse livre uso das palavras, né? Que é mais ou menos, talvez, ali onde o Lacan situa a La Langue. Lacan, né, fala da La Língua, a língua, né? A La Langue, ou seja, que é mais ou menos assim, o jogo que o ser humano pode fazer com as palavras que escuta, com a língua, né, que habita, com a língua que ele se serve, de forma fluida, de forma, vamos dizer assim, sem preocupar muito com o sentido, de forma meio musical, meio sonora, né? E as crianças, elas fazem isso, repetem palavras, né? Se servem da palavra sem tanto preocupar com o sentido que elas formam. Claro que logo a criança vai percebendo que aqueles balbucios, aquelas falas que ela tenta repetir devem provocar um sentido, ela vai tentando ajustar isso no sentido e o obstáculo começa. Mas para o Freud, a primeira experiência de prazer com as palavras seria um jogo fluido, assim, de não procurar sentido nas palavras, né? É se servir do gozo delas, né? O Lacan diria assim, né, que a palavra não está só para a gente comunicar, mas a gente goza com a palavra, né? A gente escuta uma música, a gente fala uma rima, né? E não precisa estar preocupado com o sentido. Isso Freud chama de jogo de palavras. Então, o primeiro momento de prazer com as palavras, a primeira economia psíquica que geraria prazer com as palavras, seria um jogo livre com as palavras. Né? E as crianças fazem isso, né? Então, por exemplo, algumas músicas infantis, algumas brincadeiras, né? Eu acabo me remetendo, quando eu penso nisso, à Adoleta, né? A Adoleta, Le Petit Colat, nesse café com chocolate, né? É uma brincadeira com as palavras, é gostoso de falar isso, as crianças brincam com essas palavras, inventam as palavras, né? Ali um pouco mais adiante na infância, quase chegando na adolescência, é comum as crianças inventarem alguns códigos, falar palavras trocadas, né? Então falar de trás para frente, né? Então um amigo brincava comigo chamando de Tobé, né? Porque eu me chamo Beto, e ele falava palavras, frases grandes assim de trás para frente, porque lá na infância dele eles brincavam com isso, né? Falar na língua do P, sabe, essas brincadeiras com a palavra, assim, que vai tirando um pouco a preocupação com o sentido, com o arranjo formal das palavras e fica com o som, com esse jogo. Então, esse jogo é muito próprio do inconsciente, né? Ou seja, de uma economia psíquica, o que dá prazer, né? A satisfação, o gozo com a palavra. Né? Esse seria para Freud a primeira forma de retirar prazer da palavra. Mas isso não seria um xiste ainda. Né? A língua do P, a Doleta, Le Petit Colat, nesse café com chocolate, né? Falar ao contrário, né? Isso ainda não seria um xiste, mas seria um certo jogo de palavras típico do inconsciente, retirar prazer das palavras. Né? Com isso, viria um segundo momento
em que o Freud chama de gracejo. Então, primeiro é o jogo de palavras, seria próximo aí da Lalang, lacaniana, né? E depois um gracejo, ou seja, fazer uma brincadeira com as palavras que, segundo Freud, assim, luta contra a razão, né? Ou seja, você já está habitado ali na racionalidade da palavra, né? E em algum momento, para expressar uma frase, por exemplo, você brinca com as palavras, né? Você repete, né, uma forma de dizer uma palavra repetindo uma ideia, repetindo algumas palavras, buscando alguma sonoridade legal, assim, que causa um pouco de graça. Não está me vindo um exemplo muito claro, mas do gracejo, mas seria como se fosse assim, você está produzindo uma ideia, ou seja, tem uma busca pelo sentido diferente do jogo de palavras, né? Mas ele ainda não é um xiste, né? Não tem algo tendencioso, né? Não contorna um certo obstáculo. Você fala aquilo que você gostaria de falar, mas de uma maneira sonora, vamos dizer assim, né? Eu lembro de uma pessoa, um dia, né, veio essa expressão para ela, ela se assustou um pouco com isso, assim, né? Falou, é um exemplo exemplar, né? Ela riu disso, né? Falou assim, esse exemplo que eu vou dar, ele é exemplar, né? É um certo gracejo que repete, exemplo exemplar, né? Então dá assim, é claro que essa pessoa quer dizer, talvez esse seja um exemplo, estava buscando um exemplo, né? Um exemplo exemplar, né? Tem um sentido, mas esse sentido é dito de uma maneira, não sei se precisa ser poética, né? Mas lúdica. Talvez isso, uma maneira lúdica de dizer. Isso o Freud chama de gracejo, né? E aí só depois, né, viria os xistes. Os xistes já viria numa parte, a criança mesmo, ela não faz xiste. Às vezes a criança parece fazer xiste, mas muitas vezes é por ingenuidade. Então isso não é xiste. A gente vai ver depois no final, o Freud vai separar o cômico do xiste, né? O cômico que não tem essa intencionalidade. E aí por isso que o Freud, no final das contas, vai dizer que todo xiste é tendencioso, né? Então, a criança não contorna esse obstáculo, né? Às vezes ela, por uma gafe ali, por não conhecer a lógica, né? Como a criança, por exemplo, que o Guimarães Rosa cita no Tutameia, né? Que se assusta no Rio de Janeiro de que todo túnel, em cima de todo túnel tem uma montanha, né? Isso poderia ser um xiste, a exemplo quase do Lichtenberg, né? Que diz uma faca sem cabo que perdeu, a faca sem lâmina que perdeu o cabo, ou então um outro xiste do Lichtenberg, em que ele diz, nossa, que coincidência, né? Nascer um olho, surgir exatamente onde tem um buraco, né? no nosso rosto, né? O olho do gato, né? Ele fala do gato, né? Olha, o gato, que coincidência, que sorte esse gato teve, né? Do olho dele aparecer ali justamente onde tem um buraco, mas, ou seja, o Lichtenberg faz um xiste, porque ele sabe que isso não é uma coincidência, né? É um processo evolutivo e tal, ele brinca com isso. A criança não, a criança é por ingenuidade, né? Que ela diz que em cima de todo túnel tem uma montanha. Ora, né? Só foi feito o túnel porque tinha uma montanha ali, né? Não tem um túnel sem nada em cima, né? Então, mas não é um xiste, é uma ingenuidade. Entendeu? Então a criança ela não faria o xiste, ela faria jogo de palavras, gracejos, né? Formas gostosas de dizer uma ideia, né? Formas onde ela goza, assim, poeticamente, ludicamente, em dizer. Mas a partir do momento que os obstáculos começam a se erigir, então ali, né? Logo depois da fase anal, né? Já entrando na fase fálica, a castração, os recalques, o processo secundário começa a ser mais a tônica mesmo, né? E aí começa a ter obstáculos, não pode dizer tal coisa perto das pessoas, começa a ter vergonha, começa a ter asco, né? Aí a criança se prepararia então para fazer os xistes. Primeiro, os xistes não tendenciosos, mas que o Freud coloca entre aspas, tá? Porque depois ele vai achar que todo xiste tem uma tendência. Então,
os primeiros xistos seriam muito próximos ao gracejo, né? Mas seriam assim, não tanto, sem tanta hostilidade, sem atacar tão frontalmente uma coisa, né? Mas o Freud, no final do seu raciocínio, ele conclui, ele aposta que não há xistes não tendenciosos, inocentes, abstratos. Isso talvez estaria ali perto de algo do cômico, ou talvez do gracejo. Mas na psicogênese, o Freud menciona o xiste abstrato, né? Não tendenciosos, né? Que preparariam para os xistes tendenciosos. Os xistes tendenciosos seriam aqueles que atacam frontalmente uma ideia, uma pessoa, uma instituição, uma convenção social. E o xiste tendencioso, sim, esse contornaria um obstáculo, né? Então já precisaria ter o obstáculo, né? E aí ele contornaria o obstáculo. Então essa é a psicogênese do xiste, né, de uma maneira resumida, né? O Freud, ele condensa essa ideia num parágrafo que talvez seja importante a gente ler aqui. Ele diz assim: então começa como jogo de derivar prazer do livre uso das palavras e pensamentos. Então, esse jogo de palavras. Tão logo o fortalecimento da razão põe um fim ao jogo com as palavras, como sendo sem sentido, né? A criança começa a perceber que essas palavras não têm sentido, então ela precisa buscar sentido. Então é o fortalecimento da razão que faz isso, né? Ou ao jogo com os pensamentos, como sendo absurdo, muda-se este em gracejo para que possa reter essas fontes de prazer e ser capaz de obter novo prazer pela liberação da inocência. Então, a partir, né, você tem a razão chega e você consegue um prazer ao fazer gracejo, ao brincar com as palavras e também a buscar, isso eu não tinha mencionado, né, na explicação, a buscar uma inocência, né, o sem sentido ali, né? A seguir, como X propriamente dito, mas ainda não tendencioso, dá apoio aos pensamentos e fortalece-os contra o desafio do juízo crítico, processo em que se utiliza o princípio da confusão das fontes de prazer. Isso é um conceito que aparece ali, vai ser importante do Freud, mas não vou entrar aqui, né? Mas ele faz uma confusão das fontes de prazer, como se fosse assim, a gente retira prazer de várias fontes, né? E mistura isso. Então, do gracejo do jogo com as palavras, da liberação de um contorno de um obstáculo, por exemplo, da razão, né? Seria um certo variedades de fontes de prazer, né? Ali no início, então, do que seria um xiste, inicialmente não tão tendencioso, né? Que dá apoio a um pensamento, fortalece a um pensamento. Talvez o exemplo exemplar, essa expressão estaria mais forte aqui do que um gracejo. O gracejo talvez estaria mais ligado ao absurdo, né? No meio de um pensamento, poder escapar para o absurdo, né? Mas quando eu digo exemplo exemplar, eu acabo fortalecendo um pensamento, né? Que é do exemplo. Ou então o xiste, que o Freud também de início considera não tão tendencioso, que é o do tradutório e traditório, né? Ou seja, a coincidência dessas duas palavras, elas reforçam um pensamento, que é o pensamento de que toda tradução inevitavelmente vai comportar uma traição, né? Mas isso também, de certa maneira, não é tendencioso, mas né? Porque ataca a ideia de poder traduzir, né? Então tem um pouco assim, mas isso é o início do xiste. Finalmente, aí agora o xiste de uma forma mais madura, assim, né? Vem em socorro dos princípios, dos principais propósitos que combatem a supressão, suspendendo as inibições pelo princípio do prazer preliminar. Razão, julgamento crítico, supressão, eis as forças contra as quais sucessivamente se luta. Conservam-se fiéis às fontes originais do prazer verbal, e do estágio de gracejo em diante abre por si mesmo novas fontes de prazer, suspendendo as inibições. O prazer que produz, seja prazer no jogo ou na suspensão das inibições, pode ser invariavelmente referido à economia na despesa psíquica, desde que essa concepção não contradiga a natureza essencial do prazer e se comprove fecunda em outras direções. Então, tudo isso que o Freud está falando é que há
primeiro, um prazer ali no jogo de palavras, né? E depois há uma suspensão da inibição, como se fosse driblar a razão, né? O prazer que produz, seja prazer no jogo ou nas suspensões das inibições. Né? Então, no jogo seria essa forma mais fluida do prazer e a suspensão das inibições seria justamente depois que chegam esses obstáculos da razão, do pudor, da vergonha, a gente conseguir suspender isso. Aí seria o xiste mais propriamente dito. Né? E isso tem a ver, então, com uma economia na despesa psíquica. Então, essa seria a psicogênese do xiste. Começaria no jogo de palavras, passaria pelo gracejo, avançaria por xistes, assim, por um certo jogo de palavras, mas que reforça um pensamento, então, portanto, ligado à razão, não exatamente um escape da razão, mas que fortalece um pensamento. E, por fim, o xiste, que aí suspende as inibições mais fortes do pudor, das convenções sociais, né? Etc. Essa seria a psicogênese do xiste. E aí o Freud apoia, então, nessa parte final da frase aí, né? De que isso reforça o pensamento inicial dele, de que o xiste conteria uma economia da despesa psíquica, e aí ele passa a considerar, então, o próprio riso do xiste, que é o efeito que o xiste causa, o riso como fruto dessa economia psíquica, ou seja, como um escoamento dessa energia. Essa energia sobra no psiquismo, você economiza você não precisa gastar essa energia inibindo, contendo o seu pensamento, sua forma de funcionamento mental ali dentro de uma rigidez do processo secundário. Então, essa energia que é liberada, ela vai para o riso. E aí a gente tem uma certa teoria do riso que aparece aqui nessa obra do Freud também. E aí o Freud, então, né, pensa sobre o riso, sustentando que o riso fosse fruto de uma economia na despesa psíquica. E aí ele, inclusive, vai fazendo, como eu disse, assim, uma teorização do riso, psicanalítica do riso, né? Uma leitura psicanalítica do riso. Que o riso fosse uma espécie de economia, de liberação de pulsões, de libido, que havia se amarrado, havia sido investido num certo tipo de inibição, né? Então, quando a gente tem uma satisfação pulsional, o Freud coloca um modelo, por exemplo, um primeiro protótipo assim, do riso, né? O riso de um bebê que acaba de ser satisfeito, né? Matar assim a sua fome, né? A sua libido, a estimulação ali da mucosa oral, na amamentação, né? Depois desse prazer, ele tivesse uma face assim, de sorriso, porque seria uma liberação de energia, né? Uma economia na despesa psíquica, né? Porque ele tem, então, uma satisfação, uma descarga de energia, né? E a energia não está vinculada aos processos, vamos dizer assim, inibidos, né? Da razão, do movimento, da precisão, né? E ele se entregaria ao deleite, vamos dizer assim. Então, o riso para o Freud é fruto disso, né? De uma economia psíquica. Então, por exemplo, ele vai sustentar o álcool, às vezes nos deixa mais predisposto, o álcool, a maconha, né? Algum tipo de droga nos deixa mais predisposto ao riso, né? Porque é como se distensionasse, né, a energia psíquica envolvida no processo de racionalidade, da vida consciente, etc. E no xiste, então, o riso do xiste seria, então, fruto exatamente dessa economia na despesa psíquica. Então, como contornou um obstáculo, como um obstáculo, seja o obstáculo do pudor, da razão, etc., foi transposto, sobrou uma energia. A primeira pessoa ri menos porque ela gasta essa energia na fabricação do xiste. Mas um terceiro que está vendo aquilo, vê suspenso o obstáculo, tem a sua energia liberada, tem uma economia na despesa psíquica que canaliza para o riso.
desde que ele não a reutilize. Por exemplo, se você tem que explicar o xiste, se você tem que explicar uma piada, ela perde um pouco do efeito. Por quê? Porque a energia liberada ali, ela vai ser usada para intelectualização. Se você tem empatia com a pessoa agredida no xiste, por exemplo, com a ideia, né? Se, por exemplo, você faz um xiste com uma religião, né, e você é adepto daquela religião, provavelmente você vai se sentir mais agredido do que sorrir, mas talvez de uma outra religião você consiga sorrir. Né? Se você, o xiste do smooth lá, né, de importunar uma mulher, né? Se esse terceiro homem, né, ele é sensível e com uma empatia, né, ele não vai rir. Né? Então, se você tem afeto, se você tem uma empatia, você não ri, né? Porque a energia sua está presa, ela está sendo, a energia que foi supostamente liberada desse pudor, dessa obscenidade, dessa hostilidade, ela tem uma energia psíquica que é gasta em trabalho também, né? Seja de ter empatia, seja de racionalizar, de uma intelectualidade, né? Seja, enfim, na hora de explicar uma piada, né? Essa energia tem que estar livre, né? Ou investido numa atenção. Então, o Freud dá um exemplo que pode ajudar a gente. Um professor, por exemplo, né, de dança, né, vê às vezes um passo errado, que para outra pessoa poderia ser cômico, não exatamente um xiste, tá? Mas como, depois a gente vai explicar o como. Mas se ele está atento ali, preocupado em instruir aquela pessoa, então ele não vai rir, né? Às vezes uma outra pessoa de fora vai achar super cômico, ou um erro, assim, de uma ingenuidade ali, de alguém que está aprendendo uma matéria, comete um erro. Se o professor, se o instrutor está investindo energia, concentrado em educar essa pessoa, em esclarecer para ela as dúvidas, ele não vai rir daquilo, né? Então, em outras palavras, a tese do Freud sobre o riso é isso. E aí lembra um pouco Kant, quando Kant diz que o riso seria, o riso em forma geral, não só do X, né? Para o Kant, o riso seria uma consequência de uma grande expectativa que foi reduzida a nada. Em Freud, a gente pode reler isso como uma grande energia que foi liberada. Então, não precisa ser exatamente uma expectativa que foi reduzida a nada. Pode ser o contorno de um obstáculo, desde que essa energia não seja usada, né? Então, o Freud apresenta então uma teoria do riso, né? Com as seguintes palavras. Ele escreve assim: devemos dizer que o riso se dá quando uma cota de energia psíquica usada anteriormente para a catexia de trajetos psíquicos particulares, por exemplo, por inibição, por pudor, etc., né? Torna-se inutilizável. Você não precisa mais gastar energia contendo uma coisa ou procurando sentido numa coisa. De modo que essa energia, né, pode encontrar descarga livre. Então ela não pode ser usada para outra coisa. Segundo nossa hipótese, portanto, encontram-se no riso as condições sob as quais uma soma de energia psíquica, usada até então para a catexia, encontra livre descarga. E aí a gente ri. E já que o riso, não todo o riso, é verdade, mas certamente o riso originário do xiste, né? Já que o riso é uma indicação de prazer, inclinamos por relacionar este prazer à suspensão da catexia que fora previamente apresentada. Catexia é investimento, tá? Então você suspende um tipo de investimento, um tipo de catexia, um tipo de amarração, vamos dizer assim, energética, né, que estava apresentado, estava contendo a pulsão e você tem uma livre descarga. Por isso, por exemplo, eu gosto sempre de citar esse fenômeno porque ele exemplifica essas questões. As crianças chegam a uma idade quando elas começam a sentir mais vergonha, mais pudor, ali, principalmente dos temas escatológicos, sexuais, né? É um momento em que elas encontram muito prazer, né, nesses temas.
Então, se o palhaço solta um pum, se fala cocô, fala xixi, é até um riso quase fácil de arrancar de uma criança, né? Porque falar pum, falar cocô, né? Xixi, falar do pinto, da vagina, ou seja, de alguma maneira você suspende, né? Essa energia que estava, não pode falar disso, hora nenhuma pode falar disso, de repente vem um adulto e fala, né? Mesmo que seja o palhaço, eu solto um pum, né? Ou coça a bunda, né? Aí as crianças começam a rir. Não que isso seja xiste, mas isso é causa do riso, porque há uma economia psíquica. Depois vamos entender a particularidade do xiste em si, né? Mas aqui a gente tem uma teoria interessante do riso. Aí o Freud vai nomeando, assim, né, mapeando várias coisas que favorecem o riso, né? Por exemplo, o contágio, quando várias pessoas começam a rir, aquilo nos contagia a uma certa catarse mesmo, né? Entrar numa satisfação, a abandonar, vamos dizer assim, a seriedade, a rigidez psíquica. O Freud fala da expectativa do riso, né? De quando a gente vai numa peça de teatro, só de saber assim, né, que ali as inibições vão ser suspensas, né? O ator quase que entra em cena, a gente já começa a rir, né? Porque a gente já está com uma expectativa, assim, né? Então, tem algumas coisas que favorecem o riso, o álcool, né? A satisfação, não investir essa energia em outras coisas. Então, o Freud faz, então, ele estuda o mecanismo do riso, o mecanismo psíquico do riso, né? Logo após ter estudado aí a psicogênese do riso, né? Que é a gênese lá do jogo de palavras, gracejos, primeiros xistes ainda pouco tendenciosos e os xistes tendenciosos propriamente ditos. Os xistes propriamente ditos que são os xistes tendenciosos. E aí o Freud parte então para o 5º capítulo. Então vamos só reunir os capítulos, né? O primeiro capítulo é uma introdução, né? Onde ele pega ali aquelas referências sobre o xiste. O segundo capítulo é um capítulo que ele trabalha as técnicas do xiste, né? Então ele pega as técnicas de condensação, deslocamento, vai tirando a conclusão dele. O terceiro capítulo são os propósitos do xiste, né? Economia, revelar uma verdade, contornar um obstáculo. E esses 3 primeiros capítulos fazem parte do que ele chama ali de parte analítica. Aí ele abre uma segunda parte que é a sintética. A parte sintética é onde ele reúne essa análise, né, que é a separação desses pontos, ele reúne numa começo de uma teorização, né? Então, primeiro ele fala da psicogênese do mecanismo do riso. Então, o riso tem uma psicogênese, começa ali no jogo de palavras, gracejo, xiste, etc., né? E o mecanismo psíquico é essa liberação de energia, que já estava lá nos propósitos, né? Mas aqui é uma leitura mais metapsicológica desse ponto. Isso é o 4º capítulo. O 5º capítulo, que é o capítulo que eu vou abordar agora, fala do processo social do xiste. Que o xiste é algo que acontece mentalmente, mas ele só se conclui num jogo social. O xiste só é um xiste se o outro ri, senão ele é uma tentativa de xiste, né? Ele é uma busca, assim, mas o xiste ele comporta um encontro com o outro. Então não é só contornar o obstáculo, né? Tem uma relação com o outro, mesmo que esse outro esteja de uma certa maneira imaginária. E aí o Freud, recuperando o debate do Smoot, que ele já havia previamente apresentado nos xistes obscenos, né? Ele demarca então que o xiste é um processo social que envolve 3 pessoas, né? Claro que essas pessoas não precisam ser uma pessoa física, individual, pode ser um grupo, pode ser uma instituição, enfim, mas 3 pessoas no sentido de primeira, segunda, terceira pessoa, né? Na gramática, assim, né? Então é um jogo gramatical, vamos dizer assim, o xiste, né? Ele tem uma gramática, e nessa gramática existem 3 pessoas. A primeira pessoa, ela é quem elabora o xiste, quem faz o xiste. Ela vence alguns obstáculos internos. Então, ela libera uma catexia, né, vencendo obstáculos internos. Repressão, né, pudor, vergonha. Ela dribla esses obstáculos a partir de uma sagacidade,
assim, de uma brecha, como se ela encontrasse uma brecha, né? O triunfo ali de ter superado um obstáculo, contornado um obstáculo, mas é um obstáculo interno, vergonha, pudor, né? Convenções sociais. Ela encontra uma brechinha ali, depois vamos entender como é que ela encontra essa brecha. Ela encontra uma brechinha para driblar esse obstáculo interno, né? Só que ela ri menos. Por que ela ri menos do que o terceiro? Porque ela vai fazer um uso, Freud chama de um uso endopsíquico, né? Um uso psíquico interno da energia liberada, que é justamente ao fazer o xiste ali. Ela ri mais por ricochete, ou seja, uma vez que ela vê a terceira pessoa rindo, é como se ela triunfasse e dissesse assim, realmente consegui vencer esse obstáculo, consegui fazer uma pessoa rir, e agora eu rio de contágio, né, por ricochete. Aí eu vejo a terceira pessoa rindo e triunfei, meu xixi fez sucesso, assim, aí eu me satisfaço com isso. A segunda pessoa, ela normalmente não ri, ou ri menos também, né, porque ela é o alvo do xiste. Então, igual no jogo do Smooth lá do assédio, né, o cara assedia uma mulher, importuna uma mulher, não tanto esperando ali uma gratificação sexual, mas para o amigo rir. Né? E o Freud diz, ó, essa pessoa ela é agredida. Então tem uma ideia que é agredida no xiste, ou uma pessoa mesmo, muitas vezes uma mulher, né, um homossexual, um negro, na época do Freud, um judeu. Por quê? Porque é para onde a sociedade muitas vezes dirige as suas hostilidades. Né? E claro que, como diz o Henri Bergson, né, do que uma sociedade ri, né, revela como funciona essa sociedade. Se ela ri dos oprimidos, se ela ri dos poderosos, né, isso diz muito a respeito dela, porque é aonde ela dirige também a sua hostilidade. Né? Então, se ela ri de uma ideia, se ela ri de uma instituição, de uma convenção social, do que uma sociedade ri, diz muito sobre ela. Então, essa segunda pessoa é a agredida. Pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, pode ser uma convicção, pode ser o próprio pudor, pode ser uma convenção social, pode ser uma instituição, pode ser um partido político, pode ser um país, pode ser o mundo, pode ser o ser humano. Né? Outro dia eu vi um xixi assim, né? Uma pessoa postou um cigarro que ele vira uma semente, alguma coisa assim, que a guimba dele, quando você joga fora, ela vira uma semente biodegradável, alguma coisa assim. Aí uma pessoa comentou embaixo, acho que um X isso, né? Falou assim, duplamente benéfico para a natureza. Primeiro porque mata humano, segundo porque planta árvore. Né? Ou seja, é um xiste que tem como hostilidade a própria raça humana, né? A todos os seres humanos. Né? Então, quem é a segunda pessoa nesse xiste aí? É o ser humano. Né? Ele que é o agredido. Né? E aí tem um terceiro que vai lá ler esse comentário e ri. Né? A terceira pessoa, né, ela precisa de uma certa conformidade psíquica com a primeira, ou seja, ela precisa ter mais ou menos os mesmos obstáculos que o primeiro contornou, para ela sentir contemplada, para ela também, senão ela não ri. É o que o Bergson também chama de paróquia. Né? Ele conta a história de que um cara, né, que estava numa paróquia, num sermão super bonito, todo mundo chorando ali pelo aquele sermão, e perguntam para o cara não estava chorando, não estava emocionado, falou, você não se emocionou com esse sermão do pastor? O que aconteceu? E ele diz, não, é porque eu não sou dessa paróquia, eu só rio na minha paróquia, não preciso estar ali entre os meus para rir. O riso tem muito isso mesmo, que o Bergson fala, do riso de uma forma geral, do humor de uma forma geral, e que o Freud está falando do xiste. Ou seja, a gente ri quando a gente está na nossa paróquia, porque as pessoas chamam isso de piadas internas, né? Piadas, às vezes, entre judeus, entre psicanalistas, a gente faz alguma piada que, ou seja, que contorna os mesmos obstáculos, a gente se reconhece, né? Porque seja um grupo de psicanalistas, a galera que gosta de futebol, a galera que gosta de não sei o quê, ou seja, ele ri, né, daquele grupo, segue mais ou menos os mesmos obstáculos, então quando faz um X que contorna os obstáculos ali, como se tivesse uma certa senha, né?
Então tem alguma coisa da terceira pessoa que está em conformidade psíquica com a primeira. Por isso que também que no smut, no assédio, se a terceira pessoa não está disposto a agredir essa mulher, né, ele não vai rir. Né? Pelo menos não rir. Né? Na melhor das hipóteses, ele vai censurar o cara de ter feito uma agressão. Né? Então ele precisa. Mas se ele está em conformidade psíquica, se são dois sujeitos que têm uma certa agressividade em relação às mulheres, né, e justifica socialmente isso e tal, né, é provável que ele ria. Então tem uma conformidade psíquica entre a primeira pessoa e a terceira. E essa pessoa não deve usar a energia para outro fim, né? Seja para intelectualidade ou para o afeto. Por isso que é muito importante para o Freud, assim como Hitler já havia dito, a brevidade. Porque se você faz um xiste que é rápido, que não precisa de muito pensamento, que vem quase com uma resposta já pronta ali, o Richter descreve isso, né? A brevidade é o espírito do xiste, alguma coisa mais ou menos assim. Né? Então você não dá tempo dessa energia ser utilizada para outro fim, seja para empatia, para afeto. Né? E aí também o elemento surpresa. Se você surpreende a pessoa, você também consegue não permitir, não dá tempo, não dá espaço para essa pessoa usar a energia dela para aquela energia liberada para alguma outra coisa. Então o Freud escreve todo um capítulo para explicar que o xiste é um fenômeno social envolvendo 3 pessoas. E assim ele encerra então a segunda parte, a parte sintética. E aí passa para a parte teórica. Tá? A parte teórica é composta de 2 capítulos também. A primeira, uma teoria sobre o xiste, relacionando ele com o sonho e com o inconsciente, que é o tema principal. Esse capítulo, né, que é o capítulo 6, é o capítulo central, é a alma do texto. Né? O texto chamou os xistes e sua relação com o inconsciente. Então, nesse capítulo ele fala da relação do xiste com os sonhos, mas principalmente com o inconsciente. Né? E aí ele já teorizando a partir do que ele já sintetizou nessa segunda parte. E o último capítulo é uma relação do xiste com o cômico, com o humor, que aí é quase um capítulo mais adjacente, assim, né? Quase um complemento à teoria que se firma mesmo no sexto capítulo. Beleza? Mas aí, o sexto e o sétimo capítulo, a gente vê na terceira parte dessa jornada aqui sobre o xiste. Ok? Então nós vimos até agora a parte analítica, né? A introdução, a técnica do xiste, os propósitos do xiste. A parte sintética, nós vimos o mecanismo do prazer, do riso, né? Por que a gente ri, porque é uma liberação de energia, né? E a psicogênese do xiste, num capítulo, que é o capítulo 4. E agora vimos os motivos do xiste, o xiste como um processo social, que envolve 3 pessoas, né? E que tem uma importância nas relações, né, sociais, humanas, né, em combater algumas convenções, algumas ideias, algumas pessoas, né, pode ser uma hostilidade com pessoas mais oprimidas, mas pode ser também com os poderosos, né, então é uma arma, vamos dizer assim, que a gente precisa ver para onde a gente vai direcionar ela, né, mas é uma arma muito potente na constituição da sociedade. Esse é o capítulo 5 que nós encerramos aqui, a parte sintética. Depois tem lá o capítulo 6 e o capítulo 7 que a gente vê no próximo encontro. Quem quiser comprar os livros, tá? O Xiste é uma dramaturgia, uma peça de teatro que eu escrevi baseado em um dos xistes que estão aqui. Não vou falar qual, porque pode dar um certo spoiler. Baseado no xiste do Freud, eu escrevi uma história. E, além disso, tem outra peça de teatro, que é As Cornucópias da Fortuna. Todos os 2 foram editados pela editora Giossi. E o romance O Dia em que Conheci Sofia, uma edição minha mesmo, uma edição do autor. Quem tiver interesse, vou deixar nos comentários aí, né, link para compras ou faça contato comigo, Beto Oliveira. Obrigado e até o próximo encontro sobre os xistes e sua relação com o inconsciente, esse texto maravilhoso do Freud de 1905.
Obrigado, pessoal.